Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Barbosa, estou hoje diretor do EduPulses, uma plataforma de interação mobile que veio para facilitar aí, digamos que, as interações entre aprendiz, né, e os facilitadores aí de aprendizagem. E a gente está entrando no mês das metodologias ativas, né, que são várias ferramentas, várias estratégias que vêm para ajudar, para contribuir para que o aprendizado seja mais gostoso, mais leve, mais divertido. E para a gente começar a nossa discussão aqui nesse mês de metodologias ativas, eu convidei um grande amigo, né, e alguém que eu sou fãzaço já dessa pessoa, só para olhar na imagem, né, que ele traz já de apresentação com esse monte de caixa de jogos, né, já dá um fascínio aí, a gente já sabe que o esperar, né, de uma pessoa que gosta de jogar e que gosta de ensinar, né, de trazer para o cenário uma questão de desenvolvimento de pessoas. É o Fernando, mais conhecido como Buda, aí dentro dos mais próximos, as pessoas que acompanham ele e fazem os cursos, né, que ele ministra. E que bom que ele aceitou, né, esse convite de vir bater um papo com a gente sobre metodologias ativas e o que rolar aqui no bate-papo, né, da gente, para que a gente possa trazer para o nosso público algumas visões, algumas coisas que rolam nesse mundo aí do ensino-aprendizagem de uma forma diferente, de uma forma mais gostosa, de uma forma mais leve. Fernando, você se apresentar um pouquinho para o pessoal te conhecer um pouquinho mais também. Seja bem-vindo. Obrigado, Thiago. Obrigado pelo convite. Super feliz de estar falando de um assunto tão instigante, tão gostoso, tá? Meu nome é Fernando Tsukuma, eu sou fundador do Sua Vez, que é uma empresa que é especializada em atuar na interface entre a educação e o lúdico, né? Então, a ideia é muito que a gente leva situações mais lúdicas para o aprendizado, fazendo design de experiências mais envolventes, mais instigantes, e, portanto, mais eficientes, né? Então, a gente entende que sempre que você coloca emoção na jogada, essa memória ela fica muito mais sedimentada e isso ajuda que o aprendizado aconteça de uma forma mais efetiva. Então, esse é a linha espinha dorsal da empresa. Então, todos os trabalhos que a gente realiza, desde gamificação, ludificação até treinamento de consultores, ele é todo voltado para trazer experiências mais significativas através da ludificação de aprendizado. Que legal, Fernando. E eu te escuto falando, Fernando, e aí as palavras que você usa, né, são coisas que me chamam a atenção. Você usa uma palavra que eu aprendi contigo, que é a ludificação, né? Eu conhecia já o lúdico, já conhecia, né, a questão, mas assim, a ludificação é uma palavra que eu aprendi contigo e eu queria que tu contasse para a gente um pouquinho de onde é que veio, né, essa questão de ludificação, porque as pessoas aonde eu circulo usam muito a gamificação para exemplificar, né, essa questão do lúdico, do gostoso, né, da parte mais divertida do aprendizado. E você usa a ludificação. Eu queria entender um pouquinho mais e compartilhar com os nossos ouvintes aí. Vou te dizer que eu não sei exatamente como é que surgiu essa palavra, tá? Eu sei de quem veio, tá? Veio de um grande amigo meu que chama Vince Vader, que é um especialista em gamificação, ele é uma referência na área de gamificação, não só gamificação de jogos analógicos, mas principalmente jogos digitais. Ele dá aula lá na SPM, é um professor de mão cheia. E ele falava de ludificação, ludificação, eu falei, puxa, que legal essa palavra, né? E a gente começou a perceber que era muito mais poderosa do que eu pensava, porque na verdade, quando a gente fala de gamificação, eu percebo que muitas pessoas falam assim, jogo e aprendizado, jogo e aprendizado. E aí a gente começou a perceber que talvez o importante não é o jogo, o importante é o lúdico, né? Quem está do outro lado tendo a experiência não quer saber se é jogo ou se não é jogo, quer saber se é legal ou não. E a ludificação ela traz esse conceito do legal, do divertido, né? Então eu acho que é muito poderoso porque principalmente para os leigos é muito legal essa palavra, porque na hora que eles ouvem, eles falam, quer dizer que não tem que ser jogo? Não, você pode sair do jogo e vai fazer qualquer coisa que seja lúdica, que a coisa está valendo. Então, eu acho que nesse sentido a gente tem um poder muito forte de trazer a ideia de que a gente expande o universo e Uhum. sai do jogo e vai para o lúdico. Né? Então, a partir desse momento, você tem uma coisa que fala, então eu posso usar teatro, posso usar, sei lá, contação de história, posso usar 10 mil coisas que talvez não tivessem tanto no radar porque eu estou pensando só em jogo.
né? Uhum. Então é muito legal. E o que é interessante, né, que assim, eu falo que eu não sei porque a gente achava que tinha inventado esse termo, né? O Vince, eu já achava que era o Vince que tinha trazido esse termo. Eu falei assim, eu vou usar também, Vince. Ele falou, não, usa porque é muito legal, vamos usar. Um bando uma turminha lá que a gente tem de jogos tabuleiro, né? A gente começou a utilizar. Só que daqui a pouco eu comecei a ver que tá tendo em inglês ludification. E eles não têm a palavra lúdico no nome, né? Isso que é mais louco, né? Então lá Uhum. fora tá começando a se usar, né? E aí recentemente eu descobri que em francês se usa ludification, né? E o lúdico existe a palavra ludus no francês porque vem do latim, né? Uhum. Então a gente nunca sabe de quem surge, de quem inventa essa história e no final não importa, né? Porque o que importa é que tem um conceito muito legal que a gente pode se apropriar e começar a difundir, porque eu acho que essa que é a essência, né? Ah, que legal, que baita história, é verdade. Eu te escutando falar, eu fiquei lembrando da minha atuação, né, com empresas principalmente, que é onde eu mais estou frequentemente, né, em contato com o público, no papel de instrutor ou de facilitador. E quando tu fala que tem que ser divertido, né, me remeteu às experiências que a gente gera em sala, que não tem nada a ver com jogo, mas são experiências onde as pessoas constroem algo, fazem algo, né, compartilham algo de uma forma gostosa, divertida, leve, e isso contribui para o aprendizado. E realmente faz muito sentido trazer É, para esse cenário o nome ludificação, não necessariamente game ou jogos, né, para que você exatamente. possa trazer a experiência de aprendizado para as pessoas. Que legal. É isso aí. Né? Deixa eu ver contigo uma coisa. A gente trouxe, né, como tema para nossa discussão o poder do lúdico. Qual o poder do lúdico, Fernando? Rapaz, eu sou ex-viciado em jogo, tá? É E ex-viciado, é quando isso? ex-viciado, eu sou ex-viciado, assim, e viciado no sentido de OMS, sabe? E Uhum. aí o que acontece é que assim, eu gosto de contar muito essa história porque o poder lúdico ele é tanto pro bom quanto pro ruim, né? Muito de uma coisa boa começa a ficar ruim. Essa é a ideia, tá? Então o que acontece é que assim, quando eu fazia doutorado, né, tava começando meu doutorado em biologia molecular, eu sou biólogo, né? E aí quando eu fui para a Unicamp, que era para onde eu fui trabalhar, eu comecei a me sentir muito sozinho. Foi uma das fases mais solitárias da minha vida, né? Eu tinha uma turma gigante lá em São Carlos, onde eu fiz Federal de São Carlos, e aí quando eu fiz esse processo de mudança lá para Unicamp, eu fiquei muito sozinho, né? E aí foi nessa época que eu comecei a entrar cada vez mais nos jogos, me afundar cada vez mais nos jogos, a chegar no momento que eu ficava coisa de num final de semana eu ficava 40 horas jogando, né? Então era Uhum. bem patológico mesmo. Então assim, o poder lúdico é avassalador, né? Você vê inclusive pessoas com um poder do lúdico tão forte atuando sobre elas que elas vão para esse buraco, né? Uhum. Só que eu acho que assim, tudo é questão de regular a força, né? Então eu Uhum. comecei a trabalhar depois disso, eu comecei a fazer terapia, e aí eu comecei a trabalhar com jogos de tabuleiro, e os jogos de tabuleiro que me tiraram um pouquinho dessa coisa do jogo digital, que era um pouco mais isolada, e eles Uhum. começaram a me fazer relacionar mais com as pessoas, né? E aí eu falo que eu parei de jogar com qualquer pessoa para jogar os jogos que eu queria e passei a jogar com qualquer jogo para jogar com as pessoas que eu queria. E essa foi a mudança, né? Então assim, o poder do lúdico para mim, e eu estou contando tudo isso porque na verdade o poder do lúdico para mim é o poder da conexão, né? Eu gosto muito Uhum. de falar que o brincar, o verbo brincar, ele tem uma raiz latina que é a mesma do vínculo, né? Então brincar e vínculo tem a mesma raiz. Isso é muito claro quando você vê duas pessoas brincando juntos, seja elas crianças ou adultos ou crianças grandes, elas estão se vinculando, elas estão se conectando, né? A risada tem esse poder. Uhum. Uma vez quando você está bravo com uma pessoa, você não está querendo vínculo com ela e ela está fazendo gracinha para você rir, que é típico de coisa de irmãos, né? Uhum. Você não vai, não, eu não vou rir porque eu não quero me vincular com essa pessoa. É isso que é o sentido. Então, essa coisa do poder do lúdico, ele é extremamente incrível, porque é justamente esse poder de juntar pessoas, de deixar, fazer com que eu esteja com você, efetivamente. Uhum. Né? Eu acho que, eu gosto muito de dizer que o jogo é a mídia mais interativa que a gente tem hoje.
né? Eu posso estar assistindo uma live, lendo um livro, eu posso estar assistindo TV e conversando com meus amigos, né? E eu posso estar ouvindo rádio e dirigindo ao mesmo tempo. Mas vai tentar jogar e dirigir ao mesmo tempo, né? Então, não dá para você. Por isso que o jogo está tão em voga hoje em dia, está tão sendo trazido de uma forma tão forte, porque na verdade ele traz esse poder de, olha, vem comigo, né? No momento onde a gente tem a atenção como grande gargalo do mundo, você começa a ver que mídias que trazem a sua atenção, elas são altamente desejáveis, né? E acima de tudo, a relação do jogo com da brincadeira e do jogo, eu não faço muita distinção entre jogo e brincadeira, tá? Uhum. Mas da brincadeira do jogo com o aprendizado, né? Existe até uma história evolutiva que eu, como biólogo, comecei a construir em torno disso, né? Que na história dos animais em geral, principalmente animais sociais, né? Como é que você fazia para fazer com que o filhote treinasse a caçar, sendo que ele só ia ver a necessidade disso anos depois, quando ele tivesse adulto já? Né? Não tinha como, Uhum. né? Desenvolver os músculos, o sistema nervoso, toda essa parte. Como é que você fazia isso para que depois, quando ele tivesse na idade adulta, ele pudesse finalmente caçar e resolver seu problema de fome, né? E aí você não ia ter tempo para que quando ele chegasse na idade adulta, em poucos meses ele treinasse e aí ficasse bom nisso. Talvez não Uhum. houvesse como fazer isso. Então qual é a solução da evolução para isso? Ela recompensa o indivíduo por brincar de caçar. Então o tempo todo ele vai estar brincando de desenvolver essas habilidades para quando chegar na vida adulta ele poder estar fazendo isso muito bem. Intuitivamente nós pais sabemos disso e botamos nossos filhos para brincar, né? Uhum. Mas acima de tudo, o que eu acho que é super interessante é a gente perceber que tem uma frase de um comportamentalista americano chamado Mark Beckhoff, que ele fala que brincar é treinar para o inesperado. Eu acho que isso fica muito claro qual Que que é a força legal. que tem, né, do lúdico, que é de treinar suas habilidades para que você seja um cara realmente melhor, né? A gente tem alguns dados que mostram que cirurgiões que jogam ou que jogavam, eles cometem muito menos erros e cometem erros muito menos graves, né? Então o que Uhum. acontece é que assim, eu duvido que esses cirurgiões que jogavam desde moleque, eles são assim, putz, eu vou jogar aqui porque eu vou ser um bom cirurgião no final. Não, não tem função. É isso que é legal. Não, A brincadeira não tem função. Só que ela vai ter alguma das coisas que você está desenvolvendo, vai ter muita importância no seu futuro. É isso vai que é ter um legal. impacto. Que legal, Fernando. Escutando falar, eu me lembro, eu vivo muito no meio corporativo, né? E quando eu vou para uma sala e eu vou levar uma experiência, eu tomo muito cuidado quando eu vou falar com os diretores que estão ali presentes, né? Ou alta gestão, a palavra brincadeira, né? Eu levo experiência, levo palavra lúdico, levo todas as palavras. A palavra brincadeira é algo que eu costumo não trazer. E é interessante te escutar que, na verdade, brincadeira quer dizer vínculo. E às vezes o que eles mais estão pedindo para mim é que treinar com aquela equipe um vínculo entre as pessoas para que elas possam trocar as coisas durante o dia de maneira mais fácil, mais próximas, e resolver os problemas de gestão de maneira mais tranquila. Porque às vezes o que falta é vínculo. E vínculo, né, ele pressupõe confiança, né? Eu preciso confiar no outro, eu crio um ambiente de confiança para criar esse vínculo. E se o ambiente de confiança, eu consigo abrir, inclusive, as minhas vulnerabilidades, né, durante esse meu desenvolvimento, para que as coisas aconteçam. É interessante escutar isso de você. É muito legal, porque assim, isso vem numa mentalidade realmente, de certa forma, antiga, né? Que é que ou a gente está brincando ou a gente está sério, né? E aí eu falo que o contrário de brincadeira não é sério, né? Isso vem dos meus amigos palhaços, Cláudio Tebas, o Alvinho, né? Uma série de palhaços que falam que o contrário de divertido não é sério. O contrário de divertido é chato. É Né? Então acho que é chato, legal aham. isso, né? Porque a gente é Boa. justamente chamado, você também como eu, a gente é chamado para fazer, quero fazer teamwork. Ok, teamwork é assim, Isso. absolutamente essencial o vínculo. Assim, eu quero fazer teamwork, mas não queria que fosse muita bagunça, não. Eu queria que fosse eu concordo com você. Eu não falo que eu sou lúdico, porque existe esse preconceito, né? A gente tem que Tem tomar cuidado. preconceito. Eu não sei se você tem isso, mas eu me sinto quando eu estou indo nessas empresas que são um pouco mais sisudas, né? Eu me sinto levando um cavalo de Troia.
Que eu falo assim, olha, a gente vai fazer experiências vivenciais, tá? Eu falo isso, eu vou fazer vivências experienciais, e aí eu falo assim, a gente brinca pra caramba, e se diverte, se envolvem, entendem, sacam, sentem. E aí no final eu falo, isso aí é lúdico. Aí eu falo, sabe? Uhum, Porque eu preciso defender. Eu preciso mudar um uhum, pouquinho, nem que seja um botequinho, mudar um pouquinho da mentalidade e falar assim, lembra aquilo que você falou que você não gostava, que era o lúdico? Então, é isso que você achou incrível. Tá? Então, uhum. assim, esse é o cavalo de Troia que eu levo. Eu levo, abro o cavalo de Troia, a gente faz o diabo lá, eles adoram, e na hora que eles adoram, eu falo, então, é isso que é o lúdico. Né? Porque eu acho que tem uma questão também, que eu acho que você já deve ter vivido muito, muitas vezes a gente chega em lugares onde teve treinamentos já, com lúdicos que foram mal executados. Né? A gente É, chama, eu é brincadeira costumo pela chamar, brincadeira, né? O lúdico pelo lúdico, né? Sem um fundo é, de processamento, aprendizado, perfeito. desenvolvimento, buscando realmente as conexões com aquilo que eles estão precisando. E aí não Perfeito. É rola o mais, né? lúdico pelo lúdico, é isso que você está falando, né? Assim, a gente que está indo numa empresa, a gente precisa ter muito claro que a gente não está indo só para brincar e não é brincadeira do lúdico pelo lúdico. Que tudo bem em Uhum. outros meios, mas nesse meio eles têm uma função e a gente precisa estar atento a essa função. Né? Boa. Então eu acho que eu costumo falar, já ouvi várias referências em empresas, eles falam, eu não quero nada abraçar árvore. Né? E ficou um Escuto muito preconceito isso também. contra isso. Né? Então a primeira coisa que a gente tinha que falar assim, nós não abraçamos árvores, a gente vai à entrega de verdade. Né? Então eu acho que é essa questão. Né? Eu acho que o preconceito também é um pouco culpa da nossa própria classe, da turma aqui, né? De falar, olha, a gente vai fazer um negócio, vai ser incrível, e aí nas palavras de uma amiga minha que é da GE, ela fala assim, e aí chega no dia seguinte, tá todo mundo se abraçando, tá adorando, só que um mês depois não aconteceu nada. Né? Então eu acho que é Uhum. nessa questão que a gente tem que tomar cuidado e falar, olha, a entrega vai acontecer, inclusive ela vai ser mais efetiva do que a entrega é, de treinamentos normais. Mas Uhum. por isso que a gente é tão diferente. Né? Então é Que essa legal. distinção que tem que fazer. Muito bom. Isso aí. Muito bom. Boas reflexões. Eu poderia passar um dia inteiro conversando contigo sobre isso, porque é um tema que me fascina. Mas eu queria trazer um pouquinho para os nossos espectadores, né? Uma análise, já que você está tão envolvido com esse mundo do lúdico, das metodologias ativas, como que você está vendo o cenário, né? As pessoas estão usando, não estão usando, estão buscando aprender ou não? Que eu vi que eu vi um apavoro muito grande de alguns professores. Meu Deus, eu vou ter que acessar o computador agora e eu vou ter que não sei o quê, sabe? E eu vou ter que chega eu escutando as pessoas falar me dá um desespero, né? Como é que você está vendo, né, o cenário que nós estamos e para onde a gente está caminhando referente a essas metodologias, podemos chamar de metodologias ativas, ludificativas, divertidas, mas que contribuem para o aprendizado, né? E aí talvez tenha algumas que não contribuem. O que você está vendo aí? Eu acho assim, tem cenários e cenários, tem pessoas e pessoas, né? Eu acho assim, eu vou primeiro falar da parte mais de professores mesmo, que eu acho que é a parte que eu tenho mais perto, que é da minha esposa, né? Minha esposa, eu costumo dizer que o tamanho do desafio para algumas pessoas é desse tamanho. A minha esposa, ela, se você procurar ela nas redes sociais, você não vai achar absolutamente nada. Ela só tá como o perfil dela para poder ver as outras pessoas, mas ela não produz nada de conteúdo lá dentro. É muito raro. Ela postar uma foto de um prato ou alguma coisa assim, mas que não apareça ela. Mas você não vai achar voto, praticamente não vai achar a foto dela lá. E aí, da noite pro dia, ela virou youtuber, né? E aí eu falo que esse é o primeiro desafio já, né? Então, assim, você se expor de uma maneira que você não está acostumado, onde aquela coisa que você fazia lá na sua sala com seus alunos, ou seja lá com quem for, com os participantes da sua dinâmica, você estava lá e nada disso aparecia para fora, você não tinha muito a dever para quem estava fora, você tinha compromisso com aquelas pessoas que estavam dentro, né? E agora tem todo um universo assistindo elas, essas aulas estão sendo postadas online para todo mundo assistir, às vezes o link até fica meio aberto, né? Então, esse é o grande desafio. Para começar, você poder se expor dessa maneira. Só que isso, eu acho que tirou muita gente da zona de conforto de uma maneira tão violenta que eu acho que eles acabaram entrando em outras coisas para poder ficar mais confortável. Eles começaram a procurar mais coisas, né? Porque assim, tipo, Uhum. tudo bem, eu tô exposto, né? É como se você estivesse antes protegido lá na sua casa, daqui a pouco você tá no meio do mato, e aí fala, tá bom, eu tô no meio do mato,
eu tô em perigo, o que que eu faço? Isso acende, alerta as pessoas. E aí, o que que você vai fazer? Você vai procurar ferramentas para poder sobreviver naquele novo meio. E é isso que eu acho que foi tão incrível nesse processo. Sim, foi doloroso, não foi fácil, mas isso fez com que muita gente saísse dessa zona e começasse a procurar ferramentas muito legais, né? Uhum. Então eu imagino que mesmo dentro do Pulses tenha subido muito a quantidade, a procura, porque tinha muita gente que estava procurando coisas novas mesmo, né? Tipo assim, como é Uhum. que eu faço para proporcionar coisas que eu já sabia que fazer muito legal lá e que agora eu não estou mais sabendo fazer? E elas vão procurar essas coisas e aparecem um universo maravilhoso e muita gente começou a se fascinar com isso. Eu fui o maior caso disso. Eu era o cara que até maio, vamos lá, 3 meses, tá? 3 meses depois da pandemia, eu tava assim, eu não vou pro Online. eu não vou pro online nunca, tá? Em maio eu comecei a mudar. Eu falei assim, eu tô achando que isso aqui é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros rasos, né? Eu acho que é melhor mexer. E aí eu fiz essa mudança, né? Eu tinha uma oficina, a minha oficina original que eu fazia mais, era uma oficina de design de jogos de tabuleiro. E aí eu fiz 2 edições online, deu muito certo, eu achei super incrível, e eu comecei a trabalhar com oficina de gamificação, e foi aí que eu conheci o Edu Pulses, tive a grata surpresa de conhecer o Edu Pulses e ver uma ferramenta tão poderosa, né? E aí eu comecei a falar assim, nossa, isso aqui é incrível, que legal. E o que é o mais incrível, que eu acho que muita gente que foi para online sentiu isso, é o alcance que você começa a ter. Você começa a atingir gente que tá fora do Brasil, gente que está na Amazônia. Tinha gente que queria fazer meu curso há meses. Fala, quando é que você vem para cá? Quando é que você vem para cá? Quando você vem para cá? E eu falei assim, cara, junta 10 alunos, eu vou aí. A gente pega um avião, vou aí, a gente faz aí, né? Uhum. E nunca acontecia. Aí eu falei, comecei a falar, lembra aquele curso que você queria fazer? Tá online agora. Você não quer fazer? E eles vinham fazer. E aí, assim, é claro que a conexão que a gente gera no online não é a mesma de você estar lá e poder dar um abraço na pessoa. É óbvio que não é. Uhum. Uhum. Mas em tempos de quarentena, de pandemia, a gente tem uma possibilidade de dar, mesmo que não seja tão bom quanto, aquilo que a pessoa mais está querendo, que é a conexão. E foi Boa. isso que me fascinou. Eu falei assim, eu não estou dando uma conexão igual a do presencial. E é isso que eu acho que a gente precisa mudar de mentalidade. A gente não está criando a nossa versão do presencial no online. A gente está criando uma nova experiência e isso são 2 caminhos que vão correr paralelos. A gente vai ter Uhum. esses 2 caminhos e principalmente que eu tenho falado muito para consultor, porque consultores estão se debatendo para fazer isso, e eles ficam pensando, mas tem muito consultor que é muito louco, eles estão esperando ainda para voltar para o presencial, né? E é louco porque assim, eu falo, tudo bem, você vai voltar para presencial, mas enquanto isso, você não pode trabalhar num portfólio, num segundo portfólio seu, alternativo, que vai ser mais incrível e que vai ser uma coisa que um cliente seu vai chegar e falar assim: olha, eu não consigo te pagar porque eu estou sem budget para te orçamento para te trazer para cá, para, sei lá, para Paraíba. Eu falei assim, aí você pode chegar e falar: olha, não tem problema, eu entendo os seus custos, é realmente desafiante, né? Mas eu tenho uma coisa online, você não está afim de fazer? E olha só, você não perde o cliente. Você Uhum. traz uma solução para ele que vai estar contente, que você vai entregar muito ainda e que vai ser muito legal. Então, se você entender que é uma nova experiência, você não vai ficar preso àquilo que você perdeu do presencial e vai começar a ver aquilo que você está ganhando no online. E isso é o caso mais sensacional que tem. Né? Então, eu acho que para mim essa foi a jornada que eu realizei e que eu gostaria que todo mundo fizesse também. É por isso que eu trago tanto isso para as outras pessoas. Eu trago essa ideia de que é uma nova experiência e você pode fazer coisas incríveis nela. Que legal, Fernando. Cara, que baita reflexão. O que ficou para mim é olhar para o que se ganha e parar de olhar para o que se perde. E aí eu escuto também de muitos professores, né? Porque daí eu não consigo mais estar perto, eu não consigo mais olhar no olho, eu não consigo mais dar um abraço. E aí as pessoas fecham a câmera, fica no escuro, não sei o que está acontecendo, não sei o que. E aí o que eu entendo é o seguinte: o olhar está 100% para aquilo que não tem mais, só para aquilo que é ruim. E aí ninguém está olhando para a facilidade de acesso às pessoas, né? De penetração em qualquer lugar ao mesmo tempo. Eu consigo estar com pessoas de todos os cantos do Brasil ao mesmo tempo. E tem quem sabe de fora do Brasil, né? Que eu já tive eventos que tinha gente de Portugal participando, Sim. pessoal na Argentina participando comigo. Muito legal. Então E tem as aí, eu acho coisas que, que eu acho que ganham assim, com isso. além disso, eu acho assim, tem tantas vantagens que eu comecei a ver, assim, por exemplo,
eu poder estar aqui com meu filho dando aula, sabe? Eu normalmente estaria numa cama de hotel agora, né? Conversando com você, estaria falando. Mas eu tô aqui com meu filho tendo aula aqui, né? A gente, um pouquinho antes de começar aqui a gravar, ele veio aqui falando da aula que ele teve, né? E é isso, acho que assim, ter essa coisa, eu poder fazer duas facilitações no mesmo período. Quem que aqui consegue fazer uma facilitação presencial, duas facilitações no mesmo período? Sabe? A gente vem, entrega 2 de manhã, 2 de tarde, a gente consegue fazer 4 num dia só, né? Muito difícil isso, né? Então eu acho que é essas vantagens que a gente precisa começar a ver e que é muito legal. E aí vem uma coisa que para mim é fantástica. É buscar meios, já que você fala assim, mas eu não vou estar olho no olho, então eu posso perder a pessoa. Eu não vou estar próximo, então ela pode estar fazendo outra coisa e desengajar. Ela pode achar chato me escutar. Ok, o que você vai fazer então para engajar ela, né? Quais as ferramentas que você vai aprender, estudar e colocar dentro do seu portfólio de interação para que as pessoas fiquem contigo, né? Queiram estar te assistindo ou fazendo algo com você no online, né? Construindo algo com você no online. E não só você falando e elas te escutando. Então, o que você está construindo, trazendo para junto dessa tua interação, essa experiência de aprendizado, para que as pessoas realmente tenham uma experiência de aprender com você. Para mim fica Lá isso. no, lá no Clube dos Ludificadores, que é a aula que eu dou lá, né, para os consultores e professores, né, a gente tem uma frase que a gente utiliza o tempo todo que chama "é o que tem para hoje", sabe? E isso é uma coisa que eu aprendi com os palhaços, eu sou muito próximo de alguns palhaços, né, Márcio Balas, o Cláudio Tebas, o Alvinho, pessoas incríveis, né? E eles trazem umas coisas que é muito essa coisa do eu vou lidar com aquilo que estiver rodando agora, sabe? Então, assim, é o exercício de desapego que eu tenho certeza que muitos consultores que trabalham com mudança de cultura estão lá se digladiando com a mudança, a própria mudança de cultura Sim. deles, né? Então, assim, é muito legal isso, é muito saudável, acho que como eu diria, é muito, é um processo muito gostoso, assim, gostoso não diria, mas é um processo muito interessante para quem trabalha com isso, porque é um processo empático. Eu falo assim, eu estou falando o tempo todo para eles, eu estou vivendo isso agora, e agora eu posso falar com muito mais propriedade porque eu senti isso, né? Então, assim, Muito bom. então é o que tem para hoje, salva a gente de todos esses desapegos que a gente está tendo, né? Desses apegos que a Muito gente está bom. tendo. Então a gente consegue desapegar e falar, ok, isso aí já foi, eu vou ter que fazer uma nova coisa, e aí agora eu vou ter que construir uma forma de trabalhar, né? Então acho que é isso. Que legal. O professor, ou o instrutor, ou o facilitador, ele é um gerador de mudança no outro o tempo todo, porque ele provoca, ele traz conhecimento novo, ele faz com que o outro tenha que fazer coisas diferentes. E aí, o que fez o momento agora? Fez o contrário, né? Eu tenho que trazer mudanças para dentro, para me acostumar com algumas coisas e dar conta de algumas coisas, e aí sim eu continuo levando a mudança também para fora, provocando o outro a transformar, provocando o outro, né, a fazer diferente, provocando o outro a aprender coisas novas. E eu tive que fazer isso aqui dentro, né? Isso foi bem interessante, esse cenário atual. E aí eu queria uma coisa de presente agora para os nossos telespectadores aí. Tem muito professor ou muito instrutor que, como você falou, ainda não entendeu que, por mais que o mundo volte a ser presencial, como o mundo entendeu que o online é mais barato, é mais rápido e tem uma série de vantagens, o mundo vai ser híbrido no futuro. Vai ter o presencial, vai, mas vai continuar tendo muito ainda dessa interação no online. E aí eu queria que tu desse uma dica para as pessoas que estão à frente de públicos e que, de alguma forma, estão resistentes ainda a algumas questões de metodologias ativas, ou, mais do que resistentes, ainda tem um certo medo, né, de buscar algumas coisas diferentes para implementar no seu dia a dia, enquanto facilitadores, enquanto professores, enquanto instrutores de conhecimento. Eu acho que tem duas coisas aí, tá? Primeiro eu acho que você tem que ter uma capacidade de experimentação muito grande, tá? Eu acho que assim, no mundo onde todo mês você recebe alguma ferramenta nova, tá? Você precisa ter a capacidade de experimentação, tá? E se você não tem essa capacidade de dar conta das experimentações que são necessárias para você poder adotar novas práticas, né? Porque qual que é a ideia? Prototipagem.
Eu testo num ambiente seguro, pequeno, que eu possa falhar rápido. Deu certo lá, eu expando um pouco e vou expandindo, vou expandindo, vou expandindo. Então, assim, do mesmo jeito que você não vai chegar numa facilitação que você acabou de criar para fazer 200 pessoas, você também não vai testar uma ferramenta nova que você acabou de conhecer numa facilitação para uma empresa direta. Você vai o quê? Junta a tua família, junta os seus celulares, junta os dispositivos eletrônicos que você tem, não precisa nem ser sua família, pode ser os dispositivos eletrônicos dele, me empresta, loga aí no Zoom, loga aí no Meet, e aí faz os experimentos que você quer fazer. Para quê? Para você ganhar prática naquilo e reduzir teu universo de possibilidades de erro. Quer dizer que você não vai errar mais? Não. Você vai errar e como se você sempre errou. Essa é a questão. Mas o fato é que aqueles universos de erros que você estava todo inseguro, que nos causa tanta insegurança, você vai reduzir eles para que você possa, a partir daí, ter muito mais segurança de levar e fazer uma experiência que seja significativa. Né? Então, eu acho assim, esse é o grande ponto para você poder trazer experiências que sejam atualização constante. Né? E é claro, se você não tem tanto tempo de fazer isso, porque sim, demanda tempo, procurar bons curadores. Procurar bons curadores que vão te ajudar a selecionar isso. Né? Então, um dos trabalhos que a gente faz é muito de curadoria. Né? E, assim, numa era de informação em excesso, cada vez mais bons curadores vão ser importantes, né? A maioria dos consultores que hoje em dia vai para a empresa é, na verdade, um bom curador de informação. Porque ele vai pegar aquilo que tem mais interessante sobre change management, por exemplo, sobre compliance, sobre uma série de processos que a gente normalmente tem nas empresas, só que a empresa não tem tempo de ficar procurando tudo aquilo sobre aquilo e ser especialista naquilo. Nós somos especialistas. Então, se nós somos especialistas, a gente vai levar a melhor informação possível. Do mesmo jeito que o especialista vai levar a informação para a empresa, esse especialista também talvez precise de algum outro especialista que vá trazer boas ferramentas para ele levar o conteúdo dele. Então, eu acho que essa é a grande recomendação que eu dou, de falar assim, faça experimentações. Se você não tem tempo para fazer experimentações, procure bons curadores. Né? E assim, curadores dos mais variados possíveis, são curadores que vão te trazer inovações interessantes para você levar para a sala de aula. Muito bom. Eu diria para seguir pessoas também, né? Segue pessoas, né? Olha aqui, olha ali, vê quem é que identifica com você, quem conta uma história parecida com aquilo que você acredita, e segue essa pessoa, porque ela vai experimentar coisas no tempo que ela tem, porque ela faz isso, e ela vai te dar dicas, né? E você vai experimentar só aquilo que realmente você encurta o tempo, né, de experimentação, e experimenta só aquilo que alguém que você se identifica está experimentando também. Exato, e na verdade, assim, tem tanto conteúdo de graça, eu não estou falando que você tem que pagar, sabe? Assim, é só você ter o movimento de você fazer isso, sabe? Porque, na verdade, se você achar boas pessoas que façam isso, claro, se você achar, eu preciso de uma coisa mais profunda, aí sim, eu acho que talvez você tenha que pagar. Mas tem tanta coisa de graça que eu acho que, assim, a desculpa, qual é a sua desculpa, né? Para você não estar fazendo isso, né? Porque, no final das contas, se a gente vai. Eu acho que acima de tudo, eu sou um grande defensor de que não existe novo normal. O que existe é uma aceleração na direção que a gente já estava indo. Então, o que vai acontecer é que, assim, se você não realizou essa mudança ainda, você está ficando obsoleto. Não importa se vai voltar ou não, mas você está ficando obsoleto. Porque na hora que voltar, você ainda vai estar obsoleto. Então, o que acontece? Essa mudança é necessária para fazer, não sei quando, é quando você estiver realmente preparado, mas o fato é que eu vou ficar o tempo todo te dando pequenos empurrõezinhos para que você vá uma hora que você esteja mais confortável para fazer isso, porque senão o resultado é que você vai ficar cada vez menos clientes, cada vez mais dificuldade de arranjar gente, e você vai ficar culpando o mercado, quando na verdade a culpa é nossa, é da gente que não se atualiza. Muito bom. E, inclusive, se o mundo realmente preferir voltar para o presencial, as metodologias ativas também servem para o presencial, para você fazer algo incrível no presencial, para você fazer algo diferente no presencial, para você interagir, como você disse, né, com brincadeiras que não são brincadeiras pela brincadeira, fazer boas conexões entre as pessoas e essas pessoas construírem um conhecimento incrível. Então, assim, mesmo que o mundo volte e não vai voltar, né? Mas digamos que acontecesse alguma coisa que o mundo voltasse exatamente como era antes,
o que era antes também vai te exigir uma nova postura enquanto um ser que está à frente de um público esperando que você traga alguma coisa para que eles aprendam. E não é conhecimento que eles estão esperando, né? É a capacidade que você tem de fazer as pessoas se conectarem e construírem junto com você o conhecimento. E assustador, né, Thiago? Porque assim, eu conheci tanta coisa em um ano. A gente está completando em um ano, acho que para esses dias, o primeiro caso de corona aqui no Brasil, né? Então a gente está Aham. completando nesses dias, acho que é nessa semana que foi o primeiro caso. Então a gente está completando um ano de Covid no Brasil, né? E aí, quando eu vejo isso, eu fico pensando, cara, olha a quantidade de coisas que eu aprendi. Então eu vi Liberating Structures, estruturas libertadoras, EduPulses, assim, uma cacetada de coisas novas. E que eu fico louco, tipo assim, nossa, quando voltar pro presencial eu vou levar isso pra sala, vai ser tão incrível, sabe? E assim, e é isso, né? Realmente, você tem a vontade de ver em outros ambientes aquilo que está sendo tão legal no online, né? Mas é isso. Eu acho que no final das contas, seu repertório que era assim, agora está desse tamanho e você quer trazer isso para um monte de outros contextos, né? Para Muito ver o que bom. acontece. Então, assim, é isso que eu acho que é tão legal. Então, assim, é, experimente, faça coisas novas, coisas novas, porque você não vai estar perdendo o trabalho, não vai ter retrabalho nenhum. Tudo aquilo que você tem vai ficar. E é isso que é a grande força motriz, né? Porque aí tudo que você aprender vira repertório. E repertório é a coisa mais importante para um bom designer, e principalmente se você quer ter criatividade. Que legal. Cara, eu quero o seguinte, assim, ó, você trouxe como uma possibilidade das pessoas saírem, né, desse medo, né, esse receio, né, do online ou das metodologias ativas, a questão de experimentar e ter bons curadores. Eu sei que você é um desses bons curadores, eu sei também que você promove, né, alguns encontros, eu costumo trazer Spinoza, né, bons encontros, né, para os aprendizados. Eu queria que você divulgasse para a gente agora aqui, então. Sei que você está com turma saindo do forno aí, então divulga para a gente aí as suas turmas que você está lançando para o pessoal saber onde tem bons curadores e como buscar esse conhecimento. Vai lá. Legal. Dia 6 e 13 de março, agora a gente tem uma oficina de LAR, é a quarta oficina de LAR. LAR é ludificação do aprendizado remoto, né? E é exatamente essa ideia de trazer ferramentas legais para facilitação online, né? Então, para que você tenha uma coisa muito mais interativa. Dentro delas, uma das coisas que eu mostro num bloco lá é o EduPulses, né? Porque realmente eu acho que ele levantou minha barra, né? Eu já usava outros ferramentas de interatividade, mas eu fiquei muito impressionado pelo EduPulses porque ele trazia tudo que ferramentas traziam separadamente, elas concentravam em uma só. Eu falei, caraca, isso. E aí eu via que o custo-benefício era gigantesco, né? Então, assim, é uma coisa que eu mostro mesmo, mas a gente mostra várias dinâmicas, várias coisas para você poder aplicar, e estruturas libertadoras, que também é um outro ponto central que a gente utiliza bastante, né? Então, assim, dia 6 e 13 tem lá. Além disso, a gente tem também um outro que foi um spin-off. A gente costuma falar que é um spin-off, se originou nesse ludificação do aprendizado remoto, que é o clube. Porque a partir do primeiro que eu fiz, as pessoas que chegaram falaram assim, legal, quando é o próximo, né? E aí eu falei assim, cara, eu não tenho nada de próximo, né? E aí a gente começou a fazer o clube dos ludificadores, que é um processo para poder se encontrar todo mês, né? E é disso que a gente entrou nessa parceria, né? Onde a gente provoca uma série de encontros extras para poder levar mais pessoas para conhecer coisas novas. Então, toda semana a gente tem um encontro extra para conhecer. Então, assim, por exemplo, ontem a gente teve um escape room. O pessoal foi conhecer o escape room, foi super legal, porque a turma adorou, né? A chuva lá. Fechado. Chovendo um pouquinho. Pronto. Legal. Ah, que legal. E aquilo que você falou também, né? Essa é a experimentação, né? Esse é experimentar algo diferente e ver como é que isso encaixa naquilo que eu faço, se eu posso usar parte Exato. disso, tudo disso, né? Ou ter uma ideia disso para usar de uma forma diferente também. Legal. Exatamente. Então o pessoal está convidado, né, a conhecer o Fernando, né? Procura nas redes sociais, aí a gente vai ter o link dele aqui também, né, do vídeo para Boa. procurar ele, seguir ele e fazer parte aí do Clube dos Ludificadores. Fernando, obrigado por aceitar o convite, de Eu que verdade, cara. agradeço. Eu que Foi assim agradeço. um É muito legal prazer. ver gente tão conversar com gente que está alinhada com a gente, né? E assim, eu acho que desde o começo, quando a gente começou a trabalhar o EduPulse junto, né? Eu via que a coisa era muito mais profunda, e eu acho que no final das contas, parcerias boas são assim, né? Quando a gente tem alinhamento de propósitos, né? Isso é muito legal. Obrigado mesmo, foi um prazer, e sempre que precisar, estamos aí.
Show de bola, prazer foi meu. Gente, obrigado por acompanhar a gente. Espero que este mês das metodologias ativas seja um mês de muito aprendizado, de coisas novas para vocês e que vocês possam colocar bastante coisa em prática aí, testar e aí seguir alguns bons mentores aí para vocês conseguirem utilizar isso da melhor forma possível. Um grande abraço e até a próxima. Obrigado, Fernando. Falou.